Fala aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos começar nosso webinar de hoje. Primeiro gostaria de agradecer aí, foram mais de 2.600 inscritos. Isso demonstra aí quanto esse assunto ele é relevante hoje em dia, né, a questão da segurança e especialmente LGPD. E hoje a gente está aqui com a Rosana. Boa tarde, Rosana. Muito obrigado por nesse dia bacana, falando um pouco mais sobre segurança e sobre LGPD. E aí eu já passo a palavra para você. Bom dia, André. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a LG pelo convite. Como a maioria de vocês que estão assistindo, eu tenho uma origem também no RH. Meu pai foi de Recursos Humanos por 50 anos. Então, era meio que natural para mim começar na área de direito do trabalho. Era muito normal eu escutar sobre folha de pagamento, dispensas, admissões na minha casa. Então, comecei nessa área, atuo 23 anos nessa área. Só que no decorrer durante os anos, eu comecei a ter muitos clientes da área de tecnologia. E aí me vieram aquelas questões do tipo, posso pagar meu empregado por meio de uma criptomoeda? Meu empregado transferiu um dado sigiloso da nossa empresa na Deep Web, posso dispensar por justa causa? Como eu faço prova de uma questão que foi enviada no WhatsApp? Foi aí que eu entrei nessa área de tecnologia. E como eu não gosto muito de ser superficial, eu gosto de ir a fundo nos assuntos, eu comecei a estudar realmente a parte da tecnologia mesmo, da engenharia, com a engenharia, né? Por isso que eu fui para a Poli, e hoje até sou pesquisadora lá da Poli. Então, por isso que eu tenho esse mix de trabalhista com tecnologia. E o pessoal sempre me pergunta, mas você acha que tem a ver, né, a área do direito do trabalho com tecnologia? E eu sempre costumo dizer, não existe nenhum vazamento de dados, nenhuma violação de dados que não implique necessariamente naquele ser que senta entre a cadeira e o teclado. Estava fazendo outro dia uma pesquisa sobre a questão de violação de vazamento de dados na área de energia. E aí, por exemplo, eu verifiquei que em algumas empresas do Irã que tiveram grandes vazamentos, grandes problemas de proteção de dados, não tinha nem acesso à internet. Então, quer dizer, você via que era justamente o empregado, o colaborador, que de alguma forma ameaçava a segurança do sistema. Então, para mim, e é muito dinâmico a relação do trabalho. Por isso que, para mim, tem total relação. Mas, lógico, com a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos ter que mudar toda uma cultura que hoje nós temos aqui no Brasil. Porque muitas empresas que me procuram falam, não, vai ser tranquilo, ou então essa lei não vai pegar, ou então, nossa, eu já estou em compliance com a lei, eu tenho a minha matriz lá na Europa, e eu já estou em compliance, eu já fiz tudo. Só que a nossa cultura é completamente diferente da americana, como é da europeia, como é da asiática. Nós não temos uma cultura de proteção de dados aqui no Brasil. Por isso que vai impactar, sim. E aí, quando me perguntam, vai pegar a lei? Eu sempre digo, não é que vai pegar, ela já está pegando. Aqui, então, por isso que eu coloquei mitos e fatos, que são as perguntas que as pessoas normalmente me fazem, as empresas me fazem, né? Então, alguns me falam, não, mas eu não trabalho com TI, ou então eu não trabalho com e-commerce, então não vai me afetar. Aí eu sempre pergunto, você tem algum empregado? Se você tem empregados, sim, você tem dados pessoais dos seus empregados. Ah, mas se acontecer algum problema com o dado pessoal do meu empregado, não vai ter problema, né? Não, só que, por exemplo, eu participo no Ministério Público do Trabalho de algumas reuniões, justamente para discutir se houver violação dos dados do seu empregado. E quando você fala de empregado, você tem que lembrar que desde a época que ele era um candidato, um simples candidato, o que você faz com os dados dos seus candidatos que você não escolheu? Né? Então, por isso que o RH vai ter que ser extremamente atuante nessa parte da proteção de dados. Vai ser multidisciplinar essa lei. Você vai ter que envolver principalmente o marketing, o TI, o RH e o jurídico. São as 4 principais áreas que você vai ter que envolver na tua empresa, que vão ter que estar sincronizadas, vão ter que fazer um trabalho em conjunto. Não basta o jurídico formular alguns contratos, algumas políticas e vocês acharem que está perfeito. Não basta o RH tomar conta dos seus dados, dos seus empregados, está perfeito, ou o marketing verificar. Não basta isso. Os 4 vão ter que estar integrados. Lógico, em algumas empresas você vai ter que verificar logística, fornecedores, sim, mas essas 4 áreas em todas as empresas são as primordiais que vão ter que se conectar. Então,
são as principais perguntas que sempre me fazem são essas. Quem que está sujeito a essa lei? Eu estou sujeito? Bem, você é uma pessoa jurídica? Via de regra, sim. Tá? Ah, mas eu sou nacional, eu não transmito dados para o exterior. Não, mas você está coletando dados aqui no Brasil. Quando que essa lei vai entrar em vigor? Porque no começo falaram que era em fevereiro de 2020, agora estão falando que é em agosto. E se eu não cumprir? Eu acho que eu não vou cumprir, eu acho que ela não vai pegar, eu não vou cumprir. E o que eu posso fazer? São as 4 perguntas normalmente que me fazem quando eu vou fazer alguma consulta. Como é que eu faço aqui? Obrigada. Primeiramente, o que são dados pessoais? Né? Isso sempre gera aquela dúvida. Por exemplo, eu tenho uma nota fiscal de uma empresa. Isso é dado pessoal? Dentro da nota fiscal, provavelmente pode ter um dado pessoal do dono da empresa. Mas não, esse não é um dado, é o dado da empresa. O que são dados pessoais? São aqueles que são identificáveis ou podem ser identificáveis. Uma pessoa pode ser identificável por meio desse dado pessoal. Tá? Então, o endereço, o número de IP, o nome. Então, por exemplo, quando você tem uma política de cookies, tá, no seu website, você vai ter que pedir o consentimento específico para uma política de cookies. Por quê? O cookie, muitas vezes, ele pode pegar o seu IP, a sua geolocalização. Então, você vai ter que colocar na sua política de cookies o que exatamente você vai estar pegando, quais os dados que você vai estar coletando dessa pessoa e informar o que você vai fazer e por quanto tempo. Tem alguns tipos de cookies, lógico, que você simplesmente faz eu vou falar um pouquinho mais para frente, são dados anonimizados, ou seja, você não consegue identificar quem enviou aquilo, é apenas para pesquisa, mas tem outros não, que você vai conseguir identificar quem exatamente enviou aquela informação, quem acessou o seu website. Tá? Aí, outros dados que nós vamos ter são os dados sensíveis, tem essa divisão. Os dados sensíveis são aqueles que falam da origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, dados referentes à saúde, vida sexual, genéticos ou biométricos. Ou seja, se a sua empresa, por exemplo, tem o dado biométrico, a pessoa tem que colocar biometria para poder acessar, por exemplo. Você vai ter que se preocupar, isso é um dado sensível e ele tem algumas diferenças em relação ao dado pessoal na forma... quando mais para frente eu for explicar sobre as bases que você vai poder justificar aquela coleta. Tá? Então, por exemplo, você coleta o dado biométrico como do seu RH, você coleta o dado biométrico do seu empregado e aí ele sai da empresa. Você pode continuar tendo esse dado? Não, você não vai ter, porque você não tem mais a necessidade, acabou a finalidade, ele não é mais seu empregado, você vai ter que descartar esse dado. Mas não sou eu que faço, é uma empresa terceira, então você vai ter que exigir dessa empresa terceira que ela descarte. Porque como nós vamos verificar, as 2 empresas, nesse caso, por exemplo, que eu citei, elas são responsáveis se houver, de repente, um vazamento. Não é? Então, vamos lá, peraí, próximo slide. Então, quem são as pessoas? Como eu já havia dito, são as pessoas jurídicas de direito público e privado. As pessoas naturais, né, ou físicas que a gente fala, também podem estar sujeitas à LGPD, desde que elas utilizem para algum fim econômico. Tá? Então, lógico, se ela utilizou o Facebook para transferir uma informação, o WhatsApp para uma informação particular e não econômica, não precisa. Mas se, por exemplo, é uma pessoa física que presta serviços, como, por exemplo, nós temos muito, é um contador, pessoa física, um advogado, pessoa física, é um tradutor, esse sim vai estar sujeito à LGPD. Mas, nossa, ele é sozinho? Sim, ele vai estar sujeito se ele tiver algum dado pessoal ou sensível, ele estiver realizando tratamento. E aí as pessoas me falam, mas o que é tratamento? Olha, a lei enumera alguns verbos para falar o que é tratamento. A gente lá na Poli, a gente brinca e faz uma aposta. O que não é tratamento? E a gente não encontrou ainda o que não é tratamento. Praticamente tudo que você coletou, que você arquivou, você mexeu naquele dado, você está. É tratamento para efeitos da lei. Rosana, eu gostaria que você aproveitasse, pontuasse um pouco mais sobre quais são os dados, os tipos de dados pessoais. Né? Você falou sobre
impressão digital é uma delas. Esses né? são dados sensíveis, a são gente fala. Dados sensíveis, mas ele é considerado também como pessoal sensível, sim. Sim, né? Sim, nós fazemos essa diferenciação dos pessoais e dos sensíveis, porque os sensíveis eles têm algumas regras específicas. Quando eu for falar das bases legais para a obtenção, que uma delas é o consentimento, mas o consentimento não é o único. Nós temos outras bases legais, e são diferentes se você tem um dado pessoal e um dado sensível. O único problema que nós temos é identificar até onde é só um dado pessoal, até onde é um dado sensível. Então, tem alguns tipos de negócios que para a gente é mais fácil identificar. Por exemplo, lógico, um hospital, um laboratório, é mais fácil para a gente identificar que eles mexem com informações sensíveis, tá? Mas é muito permeável se você pensar na definição de pessoal e sensível. Você acaba chegando à conclusão que você vai quase tudo tendo que tratar como se fosse sensível. Uma grande diferença entre os dados pessoais e sensíveis para efeitos dessa norma, o que seria? Quando eu for explicar sobre as bases legais, tem um interesse, legítimo interesse, é uma das bases que você pode ter para realizar o tratamento do dado, tá? Que foi um jeito que encontraram, como você não conseguia colocar nas outras definições, você colocou no interesse legítimo da empresa, que você só pode coletar dados pessoais com interesse legítimo, não dados sensíveis. Então, isso vai ser muito difícil na prática, tá? Para a gente vai ser muito difícil, a gente espera que a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela venha nos esclarecer um pouco mais, porque essa discussão na Europa ainda não tem essa discussão ainda, não tive nenhum caso ainda que eu cheguei a analisar na Europa sobre essa diferença, mas porque lá não tem essa divisão como tem aqui no Brasil, é um pouco diferente. Então, nós não temos essa questão lá, vai ser uma questão brasileira, nós vamos ter, né? Lembrando que a LGPD ela veio a partir da GDPR. Sim, né? A GDPR, nós temos, quando me perguntam se as normas aqui no Brasil vão pegar e que, nossa, vai ser fácil implementar, não vai ser fácil, vai ser toda uma mudança de cultura. Que para os europeus, eles estão há mais de 30 anos fazendo isso. Os europeus eles já tinham as diretivas, antes da GDPR. A GDPR foi uma consolidação dessas diretivas que eles já tinham. Então, lá na Europa, isso já vem sendo aplicado há vários anos, né? E eles tiveram 2 anos também, né, depois para entrar em vigor a norma de vacatio legis, que a gente chama, período para se adequar. Sim. Mas lá foi muito mais tranquilo do que vai ser aqui no Brasil, porque aqui no Brasil nós estamos saindo do zero. Porque apesar de nós termos o Marco Civil da Internet, nós temos quase 30 normas, né? O CDC, nós temos 30 normas que falam em algum momento sobre dados, né? Mas essa lei agora ela veio consolidar isso. Então, até quando agora eu for falar, por exemplo, eu estou adiantando um pouquinho os slides, mas quando eu for falar, por exemplo, mas essa lei será que vai pegar? Né? Vai pegar, porque a gente já tem algo semelhante nas outras leis. E nós temos, por exemplo, o Ministério Público do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal, que é extremamente atuante. Ele já tem aplicado diversas sanções. Ele já tem ajuizado ações civis públicas. E quando você lê as petições dele, quando você lê as notificações, ele já inclui, olha, é assim na lei tal hoje, e com certeza será assim quando entrar em vigor a norma, porque a norma já está dizendo isso. Ou seja, eles já estão mostrando o caminho para a gente. Por exemplo, essa semana, o Ministério Público, final da semana passada, eles já notificaram uma grande empresa de telefonia celular para que apresente um relatório, que é um relatório que consta da LGPD, né? O relatório de impacto. Ele deu 60 dias para apresentar esse relatório. Ou seja, a lei não está em vigor, mas ele já está pedindo um relatório para verificar como são coletados os dados, como é a forma de tratamento, como é a segurança desses dados. Então, isso, para mim, é um sinal... eles já estão sinalizando que essa norma vai pegar, sim. E as discussões no Congresso Nacional, eles estão discutindo a medida provisória, você percebe nitidamente a preocupação com essa proteção de dados. Algumas agências reguladoras já estão editando normas, já há algumas normas justamente para para mostrar um alinhamento entre as agências, não só a ANPD, que vai ser criada, mas as outras agências, para não haver conflitos entre elas. Então, por exemplo,
O Banco Central vai editar algumas normas relativas à portabilidade, por exemplo, dos dados, que vai ser um grande problema da LGPD. A Agência Nacional de Saúde vai ter que colocar algumas normas também específicas. Por exemplo, ela até publicou uma norma de telemedicina e depois, antes que ela entrasse em vigor, foi cancelada a norma. Mas isso, ou seja, vai ter que haver um alinhamento entre as agências, e isso já está ocorrendo. Tá? Quanto à questão da extraterritorialidade, por que eu coloquei isso? Só antes de você continuar, pessoal, se vocês já quiserem mandar perguntas, vocês podem estar já enviando perguntas aí para a gente. No final do webinar, a gente vai separar um período e a gente vai tirar essas dúvidas, mas já podem estar mandando para a gente, ok? Eu não sei se é tanto o escopo aqui da extraterritorialidade do pessoal que está assistindo, mas eu tenho algumas empresas, por exemplo, que elas não têm filial aqui no Brasil, não tem nada, são no exterior. Mas então eu não preciso entrar não preciso estar em compliance com a LGPD. Não precisa, porque se você oferece serviços ou produtos aqui no Brasil para brasileiros, você vai estar também incluído na LGPD, tá? Aqui. Quem não está incluído? Vocês veem que são super poucos, são 4 balõezinhos só que eu coloquei. As pessoas naturais, como eu falei, para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou investigação e repressão. Nessa parte tem várias regras específicas, é para o Estado, então não é para entes privados, sempre tem que estar envolvido o Estado, tem que ter regulamentação própria para isso, tá? Ou seja, por exemplo, eu recebi recentemente uma dúvida de um município que queria utilizar os dados do SUS para a questão de segurança. Eu ainda não respondi essa questão ainda, estou estudando conforme a LGPD, se isso é possível ou não, porque não tem uma regulamentação. Então, entraria nessa parte da segurança pública, mas não tem um convênio, não tem nenhuma norma autorizando isso. E você teria que verificar todo o conjunto de normas para você verificar qual foi a finalidade de quem foi ao SUS. Quem foi ao SUS foi para um tratamento médico. Você vai poder utilizar aquele banco de dados de tratamento médico para a questão de segurança pública, né? Porque hoje o SUS tem um banco de dados muito maior. E aí tem a questão da segurança. Na semana retrasada, nós tivemos um vazamento muito grande na rede pública de saúde, né? Ou seja, o governo ele está com uma capacidade, ele está tecnicamente oferecendo meios seguros para os dados dos pacientes, né? Isso é uma questão que vai ser muito complicada. Aí, notícias e questões acadêmicas. Até nesse artigo a gente discute bastante, porque fala fins exclusivamente artísticos e jornalísticos. Aí até vieram me perguntar, mas, ou seja, vai ser só propaganda sobre arte, né? Vai ser só porque não fala artísticos, vírgula, jornalísticos ou acadêmicos. Não, fala artísticos, seja, como eu tenho algumas empresas de comunicação, eles falam, então é só para quem divulga arte. Eu falo, não, acredito que tenha sido um erro na lei mesmo, na digitação. E quando forem fora do território nacional e que não tenha uso compartilhado. Aqui é um pouquinho complicado, aqui se você pensar, você já está fazendo tratamento. Eu penso mais que seria no caso da pessoa natural, tá? Quando faz essa parte do internacional aqui que não estaria abrangido, tá? E sempre você tem que falar que são os países que têm uma conformidade adequada conforme previsto a lei. E quem vai dizer se o país é ou não está em conformidade, está adequado à lei, é a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que não foi criada ainda. Quando vai entrar em vigor? Né? No começo se falou que seria em fevereiro de 2020, né? Porque ela estava com 18 meses. Aí veio a medida provisória. Essa medida provisória está em discussão. Ela tem que ser julgada até dia 3 de junho agora. Se ela não for julgada até dia 3 de junho, ela cai e aí volta a ser fevereiro de 2020. Se ela for convertida convertida em lei, se ela for convertida em lei, vai ser em agosto, dia 16 de agosto de 2020, que vai entrar em vigor. Então, nós temos que ficar aí acompanhando, né? Nós temos 176 medidas provisórias que estão sendo apreciadas. O relator dessa medida provisória é o Orlando Silva. Eles estão tendo discussões semanais.
há várias discussões super bacanas, inclusive com audiências públicas. Eu assisti semana passada uma audiência pública na área da saúde, né? Porque nós já sabemos que quem vai realmente ser afetado de cara, assim, são as instituições financeiras, quem realiza e-commerce, a saúde, seguradoras. Nós já sabemos que ali vão ser focos maiores, porque envolve um maior número de dados, principalmente de consumidores, né? Vamos lá. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, nos mande mensagem aqui, que eu falo bem rápido. E aí muitos me perguntam assim, mas eu não vou cumprir nada. Aqui no Brasil não vai pegar, eu não vou fazer nada. O que pode acontecer comigo? Aí eu coloquei aqui quais são as sanções da lei. Primeiro, a gente brinca e fala que é o puxão de orelha, que é a advertência. Né? São gradativos, né? Aí pode ter a remoção, pode ter o bloqueio dos dados, pode ter uma multa de 2% do faturamento, limitada a 50 milhões, por infração. No Brasil não tem a definição do que seja por infração ainda, tá? É um valor extremamente alto, mas para mim, sendo bem sincera, verificando o que tem acontecido no exterior, eu posso estar totalmente enganada, mas as multas aplicadas lá fora, na Europa, não têm sido num valor tão elevado. Tá? Mas o grande problema é destruir a marca, o nome da empresa. Né? Eu acho que a questão reputacional da empresa, para mim, é um peso muito maior. Hoje mesmo foi vendida uma empresa, que tinha lojas físicas e e-commerce, foi vendida hoje por um preço considerado muito abaixo do valor de mercado dela, justamente porque alguns meses atrás houve um grande vazamento nessa empresa. Então, ou seja, se vai ter um impacto, teve um impacto muito maior do que talvez os 50 milhões. Né? Quem vai investir o seu dinheiro num banco que teve um vazamento, numa empresa que teve um grande vazamento? E a questão da competitividade. Por quê? Se hoje você não tem o seu... Você faz todo o compliance com a norma. Só que não adianta nada você fazer o compliance com a norma se os seus fornecedores de serviços, eles não estiverem também em compliance. Porque se eles vazarem o dado, você pode ser considerado responsável por esse dado também, solidariamente em alguns casos. Então, ou seja, vai virar uma marca, vai ficar alguma marca de mercado. Vai ser um objeto para você vender isso como, olha, minha empresa ela está em compliance. E muitas empresas vão optar por não adquirir o seu serviço, o seu produto, se você não estiver em compliance. E isso vai se intensificar cada vez mais, principalmente se você comercializa com estrangeiros. Né? Hoje em dia, para você comercializar, você realizar qualquer transação com a Europa, eles já estão exigindo compliance com a GDPR. Nos Estados Unidos, ainda eles não têm uma norma unificada, uma GDPR, mas eles têm normas nessa área da saúde, na área financeira, e eles estão discutindo lá, sim, a questão de ter uma norma geral, porque eles têm algumas normas em Nova York, na Califórnia, mas eles estão discutindo em ter uma norma geral justamente por isso, por perda de competitividade. Eles percebem, porque no começo eles fizeram meio como os brasileiros. Não vai pegar essa norma europeia. Só que não, hoje nós temos quase 100 países que têm algum tipo de norma de proteção de dados. E os Estados Unidos estão fora, a China está fora. Então, ou eles vão ter que se adaptar, ou eles podem perder competitividade. Por quê? Tem outras formas de você fazer a venda? Tem, você tem tem cláusulas padrão, tal. São cláusulas autorizadas pela Agência Nacional do país. Você tem outras formas, mas mesmo assim, na hora que você vai negociar, você vai ter uma dificuldade maior com quem você está negociando. Então, para mim, lógico, a multa é muito pesada, 2% do faturamento, né? Até 50 milhões, é um valor extremamente alto. Mas, para mim, a questão reputacional e a perda de competitividade, eu acho que tem que ser os maiores incentivadores para entrar em compliance com essa norma. Tá? E aí vamos falar da parte do RH especificamente, tá? Eu não sei como que é o público, porque normalmente quando eu faço essa apresentação, eu vou na empresa e eu falo especificamente na empresa, né? Eu gosto de analisar junto com o RH quais são as questões. Mas assim, no geral, o que eu vejo? Nós temos, por exemplo, questão de políticas, né? O Bring Your Own Device é quando normalmente a empresa, ela estimula o empregado a utilizar os seus próprios instrumentos de trabalho, seu próprio notebook, seu dispositivo, né, que a gente chama de device, o seu próprio celular. Bem, eu acho complicadíssimo você dar essa autonomia para o empregado. Por quê?
Nós temos a Lei Carolina Dickmann, não é nem proteção de dados, nós temos a Lei Carolina Dickmann. Então, vamos supor, eu passo, eu dou, o meu empregado, ele usa, o colaborador, ele usa o celular dele. E ele passa algo para o concorrente. Eu não posso chegar para ele e falar, me dá o seu celular que eu vou analisar. É dele. Eu não posso entrar no computador pessoal dele. Eu não posso simplesmente ter sem o computador dele, mas é lógico, meu pessoal de TI é muito bom, ele consegue entrar no computador dele. Eu não posso. Eu tenho impeditivos. Então, se você quiser adotar essa política, você vai ter que se cercar de diversos cuidados, que o André pode saber muito melhor do que eu, como criar um ambiente virtual lá. E isso, juridicamente, para você comprovar para o juiz que você criou um ambiente virtual dentro da máquina dele, diferente, que ali você vai poder monitorar, isso é extremamente complicado. A prova em juízo, não, acho que tecnicamente não é difícil fazer um ambiente virtual, mas a prova em juízo, que você não invadiu um dispositivo pessoal, mas sim que naquele dispositivo pessoal havia uma máquina virtual. Então tem que ter muito cuidado nessa política do Bring Your Own Device, e do fundo do coração eu não recomendo a utilização pela dificuldade de prova em juízo. Eu já fui em empresas que falaram, nós vamos adotar sim, então nós tentamos mitigar os riscos, né? Tem umas que não abrem mão, mas eu realmente não aconselho muito esse Bring Your Own Device, que é bem comum hoje. Isso inclusive, isso você disse agora justamente sobre o Bring Your Device, ele demonstra ainda mais que tanto a TI quanto o RH e quanto outros departamentos, eles tentam trabalhar junto justamente por conta da LGPD, certo? Não, porque, por exemplo, se eu chego para você no TI e falo, olha, me cria um ambiente virtual na minha máquina, você vai falar, perfeito. Quer dizer, mas o RH ele tem que ter toda uma política por trás, essa política tem que estar totalmente relacionada, vocês têm que verificar, porque a pessoa não pode acessar o que ela quiser na máquina dela, onde ela quiser. Né? E aí entra na parte, por exemplo, do home office. A minha política de home office, por exemplo, que eu faço para alguns clientes, tem em média de 14 a 16 páginas. Aí todo mundo fala, gente, é uma loucura 14 a 16 páginas. Aí eu falo, bem, então, você acha que você está em compliance com uma norma de proteção de dados, com o seu empregado acessando, por exemplo, os dados da sua empresa numa lanchonete, dentro do aeroporto? Não, isso quebra completamente. Ele mandou todos os documentos da empresa para o e-mail pessoal dele dentro da casa dele. Isso é uma quebra total de segurança do sistema. Ele não pode mandar arquivos confidenciais, sigilosos. Mas aí não é proteção de dados porque não são dados pessoais. Mas muitos desses documentos que eles estão transmitindo, muitas vezes podem ser sim. Ou então ele levou um pendrive. Até porque dados pessoais também pode ser encaminhado por e-mail. Então, essa troca de informação, às vezes ali no recrutamento e seleção, até mesmo essa informação ela pode ir para o gestor, e o gestor da área tem toda aquela informação. A gente tem até o próprio currículo vitae também, né? Sim, por exemplo, entre os maiores vazamentos na área da saúde que ocorreram nos Estados Unidos em 2018, para vocês terem uma ideia, 41% de todos os vazamentos ocorridos nos Estados Unidos no ano passado foram na área da saúde, tá? E se você vai ler, você fala, nossa, foram ameaças, foram hackers que invadiram. Não, foi o sujeito que esqueceu o pendrive com 30 mil prontuários médicos no metrô, foi o outro que levaram o carro dele, que estava com o notebook dele, com não sei quantos mil prontuários médicos e não tinha uma senha, não estava uma criptografia. Então, você vê que são assim, umas falhas tão pequenas. Por exemplo, outro que teve um grande vazamento, que os empregados saíam da empresa e o TI, junto com o RH não informava para o TI que não cortava o acesso do empregado, então ele continuava tendo acesso. A primeira multa que se teve da LGPD em Portugal, por exemplo, foi num hospital. Por quê? No hospital tinham 580 acessos de médicos, tá? Nos prontuários, que era acesso irrestrito. Só que o hospital tinha 200 médicos cadastrados. Ou seja, todo mundo entrava como médico. Então não teve nem vazamento nesse caso. Mas houve uma infração à norma, tá? Por isso que o RH, nesse momento, ele é essencial. Ele precisa estar sempre ligado ao TI. Ele precisa falar, olha, pessoa entrou, pessoa saiu. Então, na política de home office, o que eu gosto de incluir?
além você tem que colocar, por exemplo, ir com o TI e perguntar para ele o que é uma VPN. Como faz para acessar a VPN, a política de VPN? A impressão no computador é por meio de comodato. Como vai ser a questão da nuvem? Ele vai passar pela nuvem? Ele vai ter que criptografar os dados? Isso tudo vai ter que estar na sua política de home office. Porque se antes o RH ele tinha só aquela preocupação, nossa, vai gerar horas extras ou não vai? A reforma trabalhista atenuou essa questão, dizendo, olha, quem faz home office, não, em via de regra, não vai ter horas extras, né? Então, facilitou muito para RH essa parte. Mas o home office é muito mais do que simplesmente horas extras, né? Tem a questão da saúde, segurança. Você não pode simplesmente delegar para o empregado a segurança dele, a ergonomia. Então, a política de home office vai ter que pensar em tudo isso, né? E em termos de compliance com a LGPD, é claro, vocês vão ter que se preocupar sempre onde ele está transmitindo os dados, o que ele está fazendo, se ele está usando pendrive, ou está usando uma HD externa. Vocês vão ter que ter esse tipo de preocupação, né? Vocês vão ter que fazer também a política do uso dos meios eletrônicos. E assim, uma coisa que eu acabei não falando no começo é que a LGPD ela não mexe só com a questão digital, tá? Ela mexe também com a parte física dos dados. Então, todos aqueles documentos que você possui com dados pessoais ou sensíveis, eles também vão estar incluídos na LGPD. E aí, quando também me falam, não vai pegar essa lei, final do ano passado, uma das últimas medidas foi justamente falar sobre a questão do prontuário médico, né? Então, ou seja, já tem uma movimentação de preocupação com a questão dos documentos físicos e digitais, né? Então, por exemplo, com a parte de documentos físicos, quando eu faço compliance nas empresas, a gente tem a política até do mesa limpa. O que é o mesa limpa? Não adianta nada você ter senha, arquivo, não sei o quê, tudo criptografado no seu computador e você imprime tudo e deixa tudo na impressora. Então, deixa tudo em cima da sua mesa. Aquele post-it com a senha. O post-it com a senha, né? Não, assim, o de praxe, o pessoal mandar imprimir um monte de coisa e deixar tudo lá. Dados extremamente confidenciais, sigilosos, pessoais, tudo do lado da impressora, né? E aí eu falo, vai parecer filme americano, com todo mundo triturando o documento? Sim, vai parecer filme americano. Nós vamos ter que começar a ter essa cultura diferente. Por isso que eu falo que é uma adaptação para a gente. Mas eu posso pedir para minha secretária, posso pedir para uma pessoa da expedição para triturar o documento para mim? Então, se você fizer isso, você pode incorrer em risco. Por quê? Um dos grandes vazamentos que teve no escritório de advocacia no exterior foi justamente esse. Eles davam toda a documentação para o rapaz da expedição, que escaneava os documentos e vendia na Deep Web. Né? Um escritório de advocacia enorme no exterior, ficou fechado uma semana. E foram descobrir que era o rapaz da expedição. Ou seja, ele nem acessava os computadores, era a parte de documentos. Então, vocês vão ter que fazer a política do uso dos meios eletrônicos. Então, como que ele vai poder acessar o computador, senha, quanto tempo vai ter que estar a imagem, se ele não utilizar o computador, por quanto tempo vai ter que colocar uma tela de... Uma tela de bloqueio, que ele vai ter que colocar uma senha novamente. Questão de e-mail. Mas minha empresa, nós somos super bacanas. A gente deixa o pessoal usar e-mail pessoal junto e mandar. Será que isso é conveniente para vocês? Porque na hora que vocês vão ter que avisar para o empregado, olha, ele vai ter expectativa de que ele vai ter alguma privacidade naquilo lá. Outra coisa bastante interessante, a questão do Wi-Fi, né? Toda empresa libera o Wi-Fi, e aí o empregado usa o seu celular para transmitir, por exemplo, exames médicos, né? O IR dele. Ele sabe que você pode colocar filtros e coletar informações? Não, eu acredito que a maior parte das empresas não avisem, porque se avisassem, os empregados não usariam o Wi-Fi, né? Com os filtros. Então, isso vai ter que ser mais claro. As empresas que estão de má fé e que estão realmente usando firewalls para coletar informações dessa forma, elas vão ter que mudar esse raciocínio. Elas vão ter que ser muito mais transparentes com os empregados, e os empregados vão ter que ter noção de que eles estão assumindo o risco. Se eles usarem o e-mail da empresa, se eles usarem o computador, se eles usarem o Wi-Fi, ele pode estar sendo monitorado. No Wi-Fi ainda eu não tenho jurisprudência sobre isso, mas eu tenho sobre o e-mail, que já é meio que consolidado, que o empregador pode monitorar
Mas eu sempre recomendo, ele tem que avisar. Isso tem que ser claro, não é? Ele tem que ser uma política clara, tem que ter treinamento, avisando exatamente o que pode fazer. Código de ética. Por que código de ética? Nós temos os dados sensíveis, como a gente falou, por exemplo, posições políticas do sindicato, sexuais. E tem muita piada, tem muita brincadeira na internet que passa muitas vezes, né? A gente usa naquele WhatsApp corporativo, ou mesmo no computador da empresa, né? E isso vai ter que ter uma questão de ética, porque a empresa só vai poder punir se ela, antes de mais nada, ela mostrou que podia ou não podia ser feito. Por isso que nesse momento é muito importante, não é argumento de advogado, mas é muito importante ter políticas claras. Mas é muito papel. Eu falo, bem, a gente quando vai fazer qualquer coisa, né, abrir uma conta no banco são diversos papéis. Um seguro de vida, então, meu Deus, né? Um seguro de carro. Se você não quer ler, né, você assume o risco, mas é importante você deixar as cláusulas principais destacadas, que ele assine e faça sempre treinamentos. E aí eu até coloquei do outro lado, treinamentos. Hoje em dia, por que eu falo sempre que vai ter que mudar a cultura do brasileiro? Hoje nós temos um mercado de trabalho com muitos desempregados. Então, as pessoas passaram a ser meio que substituíveis, né? Então, se ele não quiser realizar esse tipo de trabalho, ok, eu posso trocar amanhã por 3 que façam a mesma coisa. Só que, na questão do vazamento de dados, se uma coisa que eu aprendi durante todos esses anos é só vaza dado aquele empregado que normalmente tem um certo rancor, mágoa. Aquele empregado que ele é engajado, que ele ama a empresa, que ele gosta da empresa, ele nunca vai querer prejudicar. Então, as empresas vão ter que criar esse amor, esse engajamento do empregado. Essa coisa de todos estamos no mesmo barco, não que você é dispensável, né? E isso vai ter que ficar muito claro para o empregado durante todo, e vai ter que, sim, ficar bem pontuado que não é só durante o contrato de trabalho dele, mesmo depois. Que ele, por exemplo, no dia do último dia de trabalho dele, eu tive um caso, por exemplo, que a pessoa colocou uma HD externa e levou uma HD externa de 1 tera de dados e falou que eram dados pessoais. Como assim você tem 1 tera dentro do computador da empresa de dados pessoais? É muita coisa, é um caminhão quase. Se fosse em papel, seria um mini caminhãozinho, né? Eu sempre brinco, que eu falo que tem o Bauman, que fala do amor líquido, eu falo que na internet existe a ética líquida. Né? Por que a ética líquida? Porque ninguém entra numa loja de DVD e leva um DVD, um Blu-ray, pega um livro e some com o livro, ou então pega todos os documentos da empresa e leva num caminhão. Não, mas todo mundo pega um pendrive, baixa o filme, baixa o livro, pega todos os documentos da empresa. Então, é a ética líquida. Porque você sabe que é errado furtar um livro, furtar um Blu-ray. Mas baixar não é. É uma coisa meio líquida, e ambos são errados. E tem que ficar muito claro. Por exemplo, eu vi outro dia, uma pessoa me falou, não, mas então, eu trabalhei aqui anos nessa empresa e agora todo o meu conhecimento vai ficar aqui, eu não vou poder levar nada. Não, você vai poder levar aquilo que você fez na sua cabeça, né? Mas os documentos da empresa, não. Não, você não vai poder. Então, para você separar o joio do trigo, muitas vezes é mais fácil você não permitir nada pessoal. É ruim isso, concordo, é péssimo. No dia a dia é péssimo, mas para efeitos de empresa, de segurança de sistema, muitas vezes é melhor você proibir, ou seja, a pessoa já sabe que não vai poder fazer. Outro problema que nós temos sempre, os millennials. Os millennials, eles nasceram para compartilhar, né? Então, esse pessoal, quem vai ter que cuidar muito vai ser o pessoal do marketing, né? Eles têm uma linguagem mais fácil, mais tranquila. Mostrar para eles que nem tudo é compartilhável, nem tudo pode tirar foto. E por que nossa grande preocupação são os millennials? Eu sou mais velhinha, então com os mais velhinhos, quando você coloca uma regra, eles tendem a cumprir. Os millennials não, eles tendem a contestar a regra. Então tem que colocar de uma forma que para eles fique muito mais fácil de digerível, né, para os millennials. Questão problemática, descarte de dados. Por quê? Nós somos acumuladores de dados e nós só teremos vazamentos se tivermos dados. Quanto mais dados nós tivermos, dados pessoais, mais nós teremos de vazamento. Então, nós vamos ter que fazer como roupas antigas, vamos ter que separar o que nós vamos realmente usar ou não. Então, por exemplo, nós temos lá no nosso RH
dados pessoais de candidatos à vaga de emprego dos últimos 20 anos. Bem, acho que nós não precisamos desses dados mais, né? Por que, de repente, será que não é uma alternativa nós pedimos para ele mandar para a gente só o link do LinkedIn, que é uma informação pública? Né? Talvez seja ou então colocar um limite, olha, a cada 2 anos nós vamos descartar esses documentos. Agora, documentos, por exemplo, de saúde, referentes à saúde, uma LDC-CAT, por exemplo. Com a reforma trabalhista, que antigamente havia até uma portaria do Ministério do Trabalho e falava 20 anos, mas aí com a reforma trabalhista falou que é imprescritível as questões do INSS. Então, na prática, o que eu recomendo? Quando o empregado vai ser dispensado, imprima uma cópia para ele de toda essa documentação, peça para ele assinar. Infelizmente, eu vou ter que dizer para vocês, guardem para o resto da vida e guardem, inclusive, a cópia do documento que ele assinou recebendo tudo. Tá? Porque é imprescritível, ou seja, se daqui a 30 anos ele pedir para dar entrada na aposentadoria dele, e nós não sabemos como vai ser essa reforma da Previdência, se vai sair ou não, é melhor vocês guardarem esses documentos. Autorização para enviar os dados do seu empregado. Lógico, mais para frente eu vou falar das bases legais, se você mandar para o INSS, o IR, ok. Não há problema nenhum, você tem um fundamento para você estar enviando esses documentos. Mas para pedir para o plano médico, para quando tem reembolso de plano médico, plano odontológico, eu sugiro você pedir o consentimento. Você tem até outras bases legais que você poderia utilizar? Sim, mas peça o consentimento, é melhor. Por quê? Ainda mais quando você tem que passar uma CAT, um recibo médico para ter reembolso, você vai estar vendo a CID dele ali. E hoje nós sabemos como é complicado na Justiça do Trabalho você ter conhecimento dessa CID. A gente já tem várias discussões, né? O TST, semana passada, deu uma decisão dizendo que o empregador não pode exigir a CID. E a gente discute sempre, fala como não pode exigir a CID. Se ele apresentar 2 vezes a mesma doença, você vai ter que talvez até entrar com uma CAT ou não, dependendo da gravidade, você vai ter que entrar no INSS. Quer dizer, ele não vai saber que doença a pessoa tem, ele não vai ter nem como verificar dentro do ambiente de trabalho dele o que pode estar ocasionando aquilo, né? Tem essa discussão, mas infelizmente o TST pensa dessa forma, as últimas decisões têm sido nesse sentido de que você não pode ter acesso à CID. Então, eu pediria o consentimento, inclusive para transmitir toda a parte de documentação para reembolso, tal, que contém a CID, pedir autorização expressa do empregado. Tá? Cai também, já falei um pouquinho do compartilhamento, transferência para órgãos públicos e privados, é isso, porque os órgãos públicos, lógico, você tem uma obrigação legal de compartilhamento, os privados não. Transferência para terceiros, você contrata terceiros para limpeza, para segurança, para TI, você vai estar mexendo com os dados dessas pessoas, você vai estar realizando o tratamento de dados pessoais desses indivíduos que estão na tua empresa. Então, você vai ter, juntamente com o teu fornecedor de serviços, vocês dois vão ter que estar em compliance com a lei. Tá? Não basta ele fazer ou você fazer, os dois têm que estar em compliance. Não pode ter vazamento, porque os dois vão responder por um eventual vazamento, uma eventual infração às normas. E aí me perguntaram também, eu não sei se eu já comentei, do Ministério Público do Trabalho, acho que eu já comentei, falando que justamente eles estão verificando essa questão também dos dados de terceiros. Tá? E tem as transferências internacionais, que aí eu tenho todo um capítulo à parte na LGPD, falando das transferências internacionais de dados, né? Como você vai poder operar esses dados. Se alguém tiver alguma dúvida nessa parte, que eu vou entrar agora na parte dos princípios, tá? A parte dos princípios, o que é? Como a informática, né, a tecnologias, elas andam muito mais rápido do que o nosso legislativo, ficou se imaginando como é que nós podemos adequar isso, né, à realidade, porque o legislativo vai sempre estar vários passos atrás da tecnologia. E o que eles fizeram? Pensaram em princípios. Vamos colocar princípios gerais, que toda vez que, mesmo que tenha uma tecnologia nova, essa tecnologia nova vai se adaptar aos princípios. Então, todo mundo fala em 10 princípios, eu falo em 11, porque lá no caput do artigo fala da boa-fé. Então, se você parar para pensar esses princípios, todos eles são muito indutivos, eles são meio que óbvios alguns, né? E todos eles você vai ter que usar
todos eles são cumulativos, ou seja, não basta você escolher um ou outro. Então, por exemplo, nós temos o princípio da finalidade, né, que é o tal amarelinho ali, que ele é o primeiro que eles falam. Ou seja, você vai poder só coletar um dado específico para aquilo. Não vai poder mudar o dado. Então, por exemplo, acontecia muito de você, vamos supor, você vai vem um candidato para conseguir um emprego na sua empresa, e aí você não escolhe esse candidato, mas você fala, nossa, que bacana, eu tenho todos os dados dele, eu vou vou fazer uma mala direta para ele. Ou então eu vou dar um cartão de crédito da minha empresa para ele, né? Não, você não pode. A finalidade, ele foi com aquele dado para conseguir uma vaga de emprego, né? Você está extrapolando isso. A adequação, a mesma coisa. Tem que estar o dado que foi transferido, o usuário te passou aquele dado, ele tem que ser adequado àquela finalidade que ele pensou, né? Ele tem que ter uma expectativa de para que vai ser utilizado. Então, se vocês olharem da qualidade dos dados, a transparência dos dados, prestação de contas, ou seja, o usuário vai ter que sempre saber o que você tem, para quem você está transferindo, se você tem a segurança para ter os dados dele. Você tem que ter a menor quantidade de dados possíveis, não é pegar todos os dados, inclusive os não essenciais. Por exemplo, quando eu falo da minimização, foi a primeira aplicação de sanção da LGPD, da GDPR, perdão, lá na Europa. Foi na Alemanha, uma empresa, ela tinha dados sobre a vida inteira da pessoa para nada, né? E aí você fala, mas aqui no Brasil isso não vai pegar. Então, na minimização, nós já temos uma instituição financeira que pediu o signo da pessoa. E aí entraram com uma ação falando, para que você precisa do signo da pessoa, né? Aí, por exemplo, na parte de segurança, também me falaram, olha, imagina, eu tenho que provar que eu tenho segurança. E teve um caso interessante, recentemente, de uma empresa de aplicativo de transporte que entrou contra o município de São Paulo. O município de São Paulo queria os dados dos motoristas desse aplicativo de transporte. E eles falaram, olha, nós não vamos dar os motoristas para vocês, os dados dos motoristas, porque vocês não garantem a segurança dos dados. A prefeitura não conseguiu provar que garantia a segurança. Perdeu a ação. Era ônus da prefeitura provar. Né? Então, se nós olharmos aqui, a não discriminação foi aplicado recentemente também por um aplicativo daqueles de busca de hotéis, de viagens, uma multa de 7,5 milhões pelo Ministério da Justiça foi aplicado. Por quê? O que eles faziam? Se você pagasse um hotel no Rio de Janeiro e você era de Goiânia, era preço X. Se você era de São Paulo, era preço Y. Tudo bem, você tem uma diferença em relação ao avião, né, ao voo, mas não ao hotel. Qual a diferença se você é de São Paulo ou se você é de Goiânia? E eles receberam uma multa. Então, quando as pessoas falam sempre, eu frisei já 10 vezes, vou frisar mais, essa lei não vai pegar, ela já está pegando. Ela já está pegando. Ela já tem precedentes, que já estão sendo utilizadas, não essa lei em si, porque ela não entrou em vigor ainda, mas todas as outras normas nas quais ela se baseou. Tá? Então, esses princípios, todos eles que vocês estão vendo aqui nas bolinhas, são todos cumulativos e devem ser observados. E são muito indutivos. É aquela coisa, a pessoa que está dando dado para você, ela tem que saber o que você vai fazer, para onde você vai transmitir, se estão seguros, ela vai querer mudar os dados, como que ela faz para mudar os dados, qual meio? Porque, por exemplo, teve recentemente uma decisão do Windows 10, na Microsoft, que você não conseguia alterar alguns dados lá, você não conseguia tirar. Quer dizer, até eles davam, olha, você pode fazer isso, mas você não conseguia. E aí eles tiveram que sanar esse problema. Né? Então, você tem que, por exemplo, no seu website, você vai ter que mostrar para ele que se tiver alguma incorreção, algum defeito, algum dado incorreto, qual é o caminho. Não é só dizer, olha, iremos corrigir o erro. Tá, mas como? Quem vai corrigir? Aí, como são as bases legais? Porque toda vez que todo mundo começa a falar, todo mundo pensa só no consentimento. O consentimento, claro, é sempre o melhor, né? É sempre bom você ter o consentimento por escrito, aquela coisa fácil de você provar perante o juiz. Mas e se o consentimento não é possível? Né? Aquele consentimento expresso, informal. E às vezes você não tem como, né? Por exemplo, você vai entrar com uma ação contra uma pessoa, né?
você não vai chegar para a pessoa, por favor, você poderia me dar seu consentimento expresso, inequívoco, dos seus dados pessoais, que eu possa usá-los para processá-lo? Não, ele não vai te dar os dados. Então, para questões regulatórias, para questões, obrigações legais, por exemplo, notas fiscais, você não precisa pedir o consentimento de alguém para usar o dado dele numa nota fiscal. Você não precisa pedir a autorização da pessoa para transferir alguma coisa para uma agência regulatória. Não, isso são obrigações. Para questões para a administração pública, para você participar de uma licitação pública, a administração não vai pedir autorização sua. Você já está participando da licitação. E a administração pública ainda tem questões, ela precisa da publicidade aos atos dela. Né? Então, alguns vão querer reclamar, por exemplo, que todas as ações que possuem na Justiça Comum, na Justiça Federal ou na Trabalhista, por exemplo, aparecem, você dá um Google, né, dá um search, você consegue ver. Não, mas tem um princípio maior do que a LGPD, que é da transparência pública, da publicidade dos atos. Então, isso não adianta ajuizar ações contra a administração, porque isso tem um princípio maior do que a LGPD. Tá? O exercício regular do direito, você precisa daquela informação para praticar um direito seu. Proteção ao crédito, profissionais da saúde, por exemplo, alguém cai numa emergência, né? Proteção da vida, pesquisa, esses são todos os principais, né? Execuções de contrato. Aqui, a bolinha maior, uma das bolinhas maiores, que é do interesses legítimos, foi assim, quando estavam discutindo lá no Congresso Nacional, vieram, logicamente, os advogados e falaram, mas e se no caso do meu cliente não encaixar em nenhuma dessas outras bolinhas, o que nós fazemos? Vamos colocar interesses legítimos. Só que interesses legítimos, da mesma forma que fica aquela coisa vaga, né, para a gente, o que são interesses legítimos, fica também vai ficar vago para a autoridade, vai ficar vago para o juiz. Então, assim, eu só utilizaria o interesses legítimos em último caso, que inclusive os relatórios de impacto e tal, podem ser exigidos mais de quem usar como base legal o interesse legítimo. Os outros são mais fáceis de você identificar para uma autoridade, numa fiscalização, ou perante o juízo. O interesse legítimo é aquela zona grise que a gente fala, que não está muito bem definida. E aí, lógico, eu tenho muito mais para falar. Por exemplo, eu tenho para falar aqui, que eu não incluí nesse slide, dos requisitos. Por exemplo, relatório de impacto. Relatório de impacto é algo que eu realmente recomendo a todas as empresas fazerem. Para fazer esse relatório de impacto, o que é importante? Vocês colocarem o que vocês já fizeram em termos de segurança do sistema, o que vocês estão fazendo, quais as providências, quem é o responsável, tá? Todo um mapeamento do que foi feito, porque o vazamento de dados, eu sempre faço uma analogia com o incêndio. Ninguém quer que aconteça um incêndio na sua empresa, mas você faz treinamentos, você coloca extintores, você trabalha com a possibilidade de que vai haver um dia incêndio na sua empresa. A mesma coisa são os dados. Você tem que trabalhar com a hipótese que um dia você vai ter o vazamento de dados. Por quê? O dia que tiver o vazamento de dados, você vai ter que ter as notificaçõezinhas para as autoridades prontas. Você não vai poder ficar correndo um atrás do outro para tentar descobrir quem é o responsável por comunicar à autoridade. Tem que ter um encarregado. O encarregado aqui no Brasil é um pouco diferente do DPO lá de fora. O encarregado aqui não precisa ser necessariamente uma pessoa natural. Pode ser, inclusive, um grupo de pessoas. A responsabilidade aqui no Brasil é um pouco mitigada, mas tem que ter. Ele tem que estar identificado, os dados dele têm que estar na página, facilmente identificáveis. Porque é ele quem vai ter que fazer o elo entre a empresa e a autoridade. Ele vai ter que comunicar. Então, se houve, e não são só vazamentos, se houve algum problema mais sério na empresa, né, não chegou a vazar, vocês vão ter que tomar a decisão, olha, vamos comunicar ou não vamos? Né? Essa decisão de vamos comunicar ou não é aquela questão reputacional da empresa. Né? Imagina se você não comunica e depois vaza que você não comunicou o vazamento. Né? Então, todo esse caminho, esse procedimento vai ter que ser muito claro. Então, não adianta, assim, nós sabemos que uma empresa de médio porte tem levado 12 meses para entrar em compliance com essa lei. Tem que fazer todo o mapeamento da parte de TI, verificar onde estão todas as brechas, e são muitas, tá?
assim, nós estamos fazendo alguns trabalhos e tem, lógico, algumas empresas são mais complicadas que outras. Por exemplo, eu estou fazendo agora de uma companhia aérea, extremamente complicado, né? Porque envolve muitos dados pessoais, muitos terceiros. Então, são meios que você vê que são mais complicados. Parte de saúde é complicadíssimo. Então, assim, numa empresa normal, sem ser de saúde, sem ser uma companhia aérea, sem ser uma financeira, nós estamos levando em média 12 meses. Por quê? O TI está demorando acho que uns 6 meses, pelo menos. É um TI bem eficiente. E nós temos que trabalhar em conjunto com o TI. Porque muitas vezes é o que eu falei, não adianta eu como jurídico, fazer uma política que não guarda nenhuma relação com o TI, não guarda nenhuma relação com o RH ou com o marketing. Nós temos que estar sempre os 4 juntos ali, ou no mínimo os 4 juntos. Nós temos 3 figuras: o controlador, o processador e o encarregado aqui no Brasil. O controlador, ele é o que tem os dados. O processador, o que realiza algum tipo de tratamento de dados. E o encarregado, que é o correspondente ao DPO, Data Protection Officer da GDPR, que eu já comentei. Essas 3 pessoas são sempre as que estão envolvidas, né? E você sempre tem que ver que, por exemplo, um RH ele pode ser controlador em alguns casos, ou pode ser o processador do dado em outros casos, né? Você pode mudar de lugar de posição. Por exemplo, você é um controlador se você pega os dados, por exemplo, da sua empresa e transmite para um call center, por exemplo. Mas você pode ser, como RH, um processador se você tem terceiros trabalhando dentro da sua empresa e você está mexendo com os dados que, na verdade, o empregador dele é outro, né? É a empresa fornecedora de mão de obra. Então, você também está mexendo com os dados dele, está realizando tratamento com os dados dele. Então, dependendo do momento, você pode ser controlador, processador. E sempre vai ter esses dois. O controlador vai ser sempre que está em contato com esse encarregado. Esse encarregado, eu sempre recomendo na hora da escolha do encarregado, é uma escolha difícil, escolher alguém que, preferencialmente, tenha uma certa autonomia na empresa. Por quê? Porque ele vai ser a pessoa que vai falar, olha, nós vamos ter que comunicar sim o vazamento, vocês estão errados, ele vai ter que fazer isso. Tá? Então, eu recomendo que tenha uma certa, ou seja, uma pessoa que já esteja hierarquicamente bem alta, né? Não precisa ser necessariamente da empresa, o encarregado, você pode ser externo, mas você tem que verificar se é conveniente ou não para a empresa contratar alguém externo, porque ele vai ter acesso a muita informação sigilosa da empresa. Essa comunicação também é feita para fora da empresa, né? Ela deve ser feita para fora da empresa, né? Não, a comunicação, o encarregado, ele tem que comunicar à Agência Nacional. Isso, a Agência Nacional. Então, é como um incêndio. Se tiver um vazamento, tiver alguma violação, não adianta ficar aquela bagunça, e agora, o que nós fazemos? Não, você já vai ter que ter a documentação certa, vai ter que ter os procedimentos, para quem vai informar, como que vai informar. Lá, por exemplo, lá fora, eles têm o hábito de fazer notificações diferentes para cada tipo de violação. Foi uma violação do empregado, foi uma violação de um grande número de clientes. Então, tem diferentes notificações que já estão prontas, os termos já estão ok. Porque não adianta chamar o advogado 2 horas da manhã, nossa, aconteceu um vazamento, vamos fazer correndo agora. Porque até vocês apurarem se houve ou não um vazamento, até vocês confeccionarem isso, não, já tem que estar mais ou menos pronto. Lá, pela GDPR, são 72 horas. Aqui no Brasil, nós não temos ainda um prazo para você notificar a autoridade. Mas, lógico, quanto mais tempo, pior. Né? Você vai ter que apurar com uma certa rapidez e verificar a conveniência ou não de comunicar que aquele vazamento, se realmente vai causar, e tentar minimizar e demonstrar para a autoridade que você tentou ao máximo minimizar os prejuízos, você tem um plano de contenção, você vai comunicar quem teve os dados violados, você vai ter que mostrar a tua boa intenção. É lógico que a autoridade vai ter a sensibilidade de não pedir a mesma coisa para uma empresa que tem 2 empregados para uma empresa que tem 100 mil empregados, né? Mas tanto a empresa que tem 2 quanto a que tem 100 mil, eles vão ter que mostrar para a autoridade que ambos tentaram no limite do possível se precaverem. Por isso que é essencial o compliance. Muito bom. Bom, pessoal, o LG
né, falar um pouco mais sobre a LG. A LG é a maior empresa brasileira especializada em tecnologia para a gestão de pessoas no país. Bom, a LG está há 34 anos de mercado dedicados à gestão de pessoas. Somos mais de 500 colaboradores. Eleita 11 vezes consecutivas entre 100 melhores fornecedores para RH. São mais de 1,5 milhão de trabalhadores no Brasil que têm sua folha de pagamento processada pelas soluções da LG. Entre os principais fornecedores de HCM do mundo, 7 vezes Top of Mind de RH, essa é uma importante premiação. 900 clientes de diferentes portes e ramos de atividades. Bom, e a LG ela possui aí uma suíte completa de soluções para gestão de pessoas, tanto para o departamento pessoal quanto para a parte estratégica da organização. Entre elas, processamento de folha de pagamento completa e aderente ao e-social, gestão de benefício, medicina e segurança, avaliação de competências, feedback, uma ferramenta muito bacana mobile aí que auxilia a tantos gestores aí para avaliação de competência, quanto também para o engajamento do próprio colaborador na empresa, bem bacana, portal HCM e People Analytics. E também eu convido todo mundo a poder aproveitar aí o momento e solicitar aí uma demonstração das soluções da LG. Então, basta acessar aí www.lg.com.br/agende e aí a gente conversa mais um pouco e você aproveita e já fala com o nosso time de especialistas. Bom, é isso, doutora Rosana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, André, obrigada. Agradecer a LG também, muito obrigada. Bom, e agradeço também a todo mundo aí que participou do webinar e aí a gente se encontra até o próximo webinar.